Olá, turma! Dando continuidade ao vídeo anterior, eu vou falar agora sobre o que nós chamamos de pré-consciente. Lembrando, o que é o consciente? Gente, o consciente pode ser definido como um sistema que tem a função de armazenar experiências ao longo da vida do sujeito. Então, assim, quando eu falo de consciente, é a capacidade que o sujeito tem de resgatar essas experiências acumuladas ao longo da sua existência. Quando eu falo agora sobre pré-consciente, gente, vamos entender o que é o pré-consciente. Bom, o pré-consciente, gente, ele está se referindo, Freud ao falar do pré-consciente, são experiências acumuladas ou de certa forma retidas na nossa memória e que precisa de um certo esforço para recordar-se dessas memórias, dessas experiências. Então, o que o consciente consegue eu consigo ler uma realidade, né? Eu consigo trazer experiências rapidamente para a minha realidade. Já o pré-consciente, ele não tem essa função, mas ele acumula experiências, só que ele não tem uma certa facilidade de traduzir ou de trazer para a realidade essas memórias, essas experiências. Vamos lá compreender isso como exemplo. Eu perguntei para vocês no consciente qual a data de aniversário de vocês. Rapidamente vocês resgataram uma função cognitiva e me disseram, imaginaram, a data do meu aniversário é essa. Conscientemente vocês têm experiências acumuladas e que permite ultrapassar uma barreira no aparelho psíquico, ou seja, todos esses sistemas, gente, eles possuem barreiras, algumas possuem, vamos dizer, com uma certa possibilidade de infiltrar informações, outra com uma dificuldade de infiltrar essas informações. Vamos imaginar que o consciente, essa barreira de filtração, ela seja maior. Então, rapidamente, as memórias conseguem ser passadas por elas. Quando eu digo qual a data de aniversário de vocês, qual o nome de vocês, qual é a cidade que vocês moram, conscientemente vocês vão me trazer essas respostas. Por quê? Porque o consciente é um conjunto, né, na verdade pode ser definido como a capacidade que o sujeito tem de ler uma realidade, ou seja, é um conjunto de cognições que nos permite traduzir as nossas experiências e que nos permite trazer essas experiências a qualquer momento. Já o pré-consciente, ele tem essa barreira de infiltração já um pouco limitante. O que é que acontece? Eu pergunto para vocês o que vocês fizeram há 10 anos atrás no aniversário de vocês. Vocês têm essa informação retida na memória, só que vocês não conseguem acessar ela com tanta facilidade como o consciente consegue. O que é que acontece aqui, gente? O pré-consciente precisa de um certo esforço para resgatar essas informações. O consciente rapidamente consegue fazer isso, né? Já o pré-consciente não tem essa facilidade. Então, o consciente está mais relacionado a todas as experiências que nós conseguimos trazer com facilidade para a nossa realidade, né? Então, qual o curso que vocês estão fazendo? Psicologia. Qual a data de hoje? Então, conscientemente é uma leitura geral da nossa realidade, tá? Pré-consciente é o quê? É uma experiência acumulada que o sujeito precisa de um certo esforço para trazer para a memória, tá bom? E, turma, agora nós vamos compreender aqui um dos pontos principais da teoria da psicanálise, que se chama inconsciente, tá? Turma, o que seria o inconsciente? Muitos teóricos tentaram definir o inconsciente, eu expliquei para vocês, né, o que seria esse inconsciente, mas a psicanálise, ela trabalha, um dos pontos principais é com o que nós chamamos de inconsciente. Vamos aqui, é uma representação ou material esquecido, muito distante abaixo da consciência, porão ou sotão. Difícil acesso. É um conjunto de conteúdos não presentes no campo atual da consciência, não lembrados, esquecidos, reprimidos, censurados, porém ativo e atemporal.
há conexões inconscientes entre os eventos mentais, um pensamento ou um sentimento, com outros que o procederam. O inconsciente em cada indivíduo existe um mundo aparentemente esquecido, reprimido, adormecido. Então, gente, o que é o inconsciente para a psicanálise? O inconsciente para a psicanálise, a melhor tradução que ele possui é aquilo que eu não sei, mas que traz uma verdade sobre mim mesmo. Então, gente, quando eu falo o inconsciente é o que eu não sei, é um material que está esquecido, que está adormecido na nossa mente, mas que traz revelações de quem eu sou, né? E a psicanálise, ela vai trabalhar justamente o inconsciente. É aquele material reprimido, é aquele material que está aparentemente adormecido, mas que de certa forma revela o sujeito. E aí, gente, nos períodos iniciais de compreender o inconsciente, né, Freud vai estudar a questão das histéricas e percebe que uma das questões principais das histéricas era o material inconsciente. E esse material inconsciente era acessado através do que nós chamamos sonhos, xistes, atos falhos. Então, assim, professor, agora está começando a complicar um pouco. Vamos lá. Gente, o inconsciente é todo esse material que está esquecido, que está reprimido na nossa vida. Porém, ele aparece no sujeito de várias formas. Vamos imaginar que o inconsciente seja um engano que revela uma verdade. Olha que coisa interessante. Professora, como é que é um engano que revela uma verdade? Nós podemos dizer que o inconsciente se mostra nos sonhos, nos atos falhos, nos shifts. E aí eu vou tentar explicar para vocês rapidamente. O que nós falamos, gente, sobre o que é sonhos? Sonhos, na aula passada eu traduzi um pouco para vocês sobre o que é os sonhos, né? Então, assim, os sonhos para a psicanálise é a realização de desejos inconscientes, ou seja, desejos reprimidos, desejos esquecidos. Então, o inconsciente existe por quê? Porque nós temos sonhos para tentar realizar esses desejos que dentro da nossa realidade não é possível de ser realizado. Nós temos o que? Os atos falhos. Gente, o que é o ato falho? É um ato que revela uma verdade. Vamos imaginar que recentemente, eu não sei se vocês conseguiram acompanhar isso, mas recentemente a Fátima Bernardes, que é uma apresentadora global, ela estava dando uma entrevista e ela, se eu não me engano, ela estava dentro da casa dela e ela teve o que a psicanálise chama de ato falho. O que é ato falho é um engano que vai revelar uma verdade. E aí ela na reportagem dizendo, o William tá aqui e tal, o William, né? O William é o ex-marido dela, quem estava lá não era o William, quem estava lá era o Túlio, o atual namorado dela. Então ela comete um engano aí. Mas o que é esse engano? É um ato falho. Por que que o William está presente aí? Mas o William não está presente no consciente dela, né? O William está presente no inconsciente, né? Neste ato falho dela. O que é que existe de resquícios aí que ela falou o William ao invés de falar Túlio, que é o atual namorado dela? Enfim, gente, isso acontece constantemente na nossa vida. De repente a gente vai falar o nome de alguém e fala o nome de outra pessoa, né? Então, o que é isso, gente? Isso se chama inconsciente. Isso se chama um ato falho que vai revelar o nosso inconsciente. E o inconsciente, ele está presente no nosso material esquecido, no nosso material adormecido ao longo da nossa vida. Então, assim, gente, através de um processo de análise, o sujeito ele vai trazendo para a consciência material do inconsciente. O que a psicanálise trabalha, gente? Qual é o intuito da psicanálise? É trazer do inconsciente para a consciência materiais que vão ajudar o sujeito a compreender-se, a compreender a sua história e a compreender as suas escolhas. Para isso, eu vou trabalhar o que eu chamo de inconsciente, gente. Então, o inconsciente é esse engano que vai revelar uma verdade. E aí eu falei para vocês, professora, mas você me falou que existe uma outra palavrinha difícil que você citou,
né? O inconsciente é xistes, atos falhos, sonhos. Então, assim, gente, eu não sei se vocês já ouviram falar nisso que se chama xistes, né? A psicanálise vai trabalhar muito bem isso, que é o xistes. Xiste, gente, é uma maneira de acessar o inconsciente pela via do que é cômico, né? Então, assim, vamos imaginar que o inconsciente é aquela verdade dura, mas que eu só consigo dizer essa verdade através de um ato de graça, de um ato cômico. Então assim, vamos dizer, fulano é muito gordo, né? Então assim, mas eu falo isso de uma maneira, vamos dizer, engraçada, de uma maneira que faz o sujeito sorrir. Mas isso é uma verdade, né? É uma verdade dura de ser escutada para um determinado sujeito, mas que é uma maneira, vamos dizer assim, de se fazer presente o inconsciente. Eu não consigo dizer isso, tu é gorda, mas eu consigo dizer, você possui um pneu que avião não tem, né? Então, olha, isso é um cheats, é o que? É a capacidade de você traduzir uma verdade de uma maneira cômica, né? Mas com muito cuidado, né? Porque esse cheats, ele é revelado em muitas piadas, em muitas questões aí, que é que de certa forma, as pessoas que trabalham com essa área, eles vão trazer, né? Então, eles utilizam muito essa questão do cheats, é o que está no inconsciente e traduz-se numa verdade, mas numa verdade cômica, numa verdade engraçada, né? E aí, gente, nós temos aqui essa questão do inconsciente, né? Eu acho que é um dos pontos principais de compreensão do inconsciente. Agora eu vou trazer para vocês aqui, gente, olha aqui, como é que o inconsciente se faz presente na nossa vida. Eu trouxe aqui uma tabelinha para vocês. Eu não quero que vocês leiam um nome. Branco, eu quero que vocês leiam a cor que está na palavra. Ou seja, temos aqui a palavra branco, mas eu não quero que vocês leiam a palavra branco. Eu quero que vocês me digam a cor que a palavra branco está aparecendo aí. Azul, né? Branco, vermelho, amarelo, preto e verde. O que é que acontece, gente, aqui? Olha como é que o nosso inconsciente se faz presente na nossa vida. A partir do momento em que eu queira ler a cor da palavra, inconscientemente eu já li a palavra que está aí. Então, o que é que acontece? O que é o inconsciente? É esse engano que nos atropela, né? Então, assim, por mais que eu diga, eu estou aqui lendo a palavra vermelho, né? Eu vou falar sobre o quadrinho vermelho aqui, mas eu estou aqui lendo a palavra e não lendo a cor dela, né? Então, o inconsciente é esse engano aí, gente, que às vezes a gente acha que tenta fugir dele, mas é impossível, de certa forma, fugir do inconsciente, porque ele está a todo momento presente em nossa vida. Então, assim, por mais que o consciente queira responder corretamente à cor, o inconsciente busca assimilações para facilitar a resposta, o que acaba levando ao engano. Ora você busca pela palavra, ora você busca pela mesma cor na resposta. Então, é isso aqui que eu quis explicar para vocês, tá bom, gente? O inconsciente é esse engano, né? Esse engano que vai nos trazer uma certa verdade, uma verdade que nós estamos a todo momento fugindo dela. Por quê? Porque é uma verdade dolorosa de ser encarada, porque é uma verdade que nos revela algo. E assim, muitas vezes essa revelação são de questões que estão enraizadas desde a nossa formação, desde a formação do nosso aparelho psíquico. E aqui, turma, nós temos os fenômenos lacunares. Os fenômenos lacunares, gente, eu até expliquei agora há pouco para vocês, mas os fenômenos lacunares é a forma como o inconsciente se manifesta no sujeito. Como o próprio nome já diz, lacunares vem de lacunas, ou seja, são lacunas onde o inconsciente ele se faz presente na vida do sujeito. Então, assim, vamos entender os atos falhos, eu expliquei para vocês, os sonhos, os xistes
e também o sintoma. Gente, olha, um sintoma é uma das questões muito trabalhadas dentro da psicanálise e ela nos traz também uma verdade sobre o sujeito. Professora, nós estudamos muito dentro da psicologia que, por exemplo, um sujeito que possui um determinado transtorno, ele vai apresentar sintomas. Vamos lá, compreender qual é os sintomas apresentados de uma criança que possui TDAH, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Um dos sintomas dela é a inquietação. Ok, isso é o que é um sintoma dentro da psicologia. Para a psicanálise, gente, o que é um sintoma? O sintoma é algo singular, é algo particular do sujeito. Então, assim, vamos imaginar que o sujeito apresente uma inquietação, mas essa inquietação, gente, não é visto pelo olhar da psicologia, não é olhado igualmente como a psicologia olha, como a ciência olha. A psicanálise olha o sintoma como algo singular, como algo particular do sujeito. Então, assim, vamos imaginar que todos os sujeitos possuem, quem possui o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade possui um comportamento chamado inquietação. Mas para a psicanálise, essa inquietação ela vai ser vista como um sintoma singular, ou seja, como algo que vai revelar o inconsciente do sujeito. O inconsciente do sujeito, ele de certa forma, vamos dizer assim, tem singularidades, tem particularidades, e isso só vai ser traduzido quando a gente compreender a história de vida do sujeito. Então, um sintoma para a psicanálise é o que? É aquilo também que revela algo do sujeito, é algo que está aí singularmente aparecendo. Eu digo para vocês, gente, quando nós vamos estudar a psicossomática. Psicossomática é uma área da psicologia, mas também é estudada bastante pela psicanálise, que são determinadas doenças que surgem no sujeito que tem um cunho altamente emocional. Então, vamos imaginar, né, como até um câncer na vida de um sujeito. Um câncer é uma multiplicação de células desordenadas, que fazem gerar aí uma série de sintomas do sujeito, tá? Mas quando nós falamos para a psicanálise, gente, o sintoma que é olhado não é o sintoma que é a desorganização, a multiplicação desordenada de células. O sintoma para a psicanálise é o que faz o sujeito criar uma doença, né? O que é que faz o sujeito, de certa forma, vamos dizer assim, ter um câncer intestinal, né? Quando nós falamos, é só para ver se vocês conseguem compreender. Quando vocês conseguem imaginar o nosso sistema digestivo, ele possui variadas funções, inclusive de reter e de soltar. O sistema digestivo da gente está relacionado à capacidade que nós temos de reter as nossas fezes e de soltar elas. Então, quando nós falamos de sintoma, o sujeito que tem um câncer digestivo, ele tem aí muitas questões possivelmente acumuladas e que são retidas. Olha como a psicanálise olha, né? Eu não estou olhando uma multiplicação desordenada de células, eu estou olhando aqui o que o sujeito não quer colocar para fora. Como ele não quer colocar para fora algo, ele cria de determinada forma um sintoma. Então, um sintoma para a psicanálise, gente, também pode ser compreendido como palavras não ditas, né? Como algo que é acumulado, né? Então, se de certa forma é uma multiplicação desordenada de célula para a ciência, para a psicanálise pode ser compreendido como uma acumulação, né, do que não é dito. Como o sujeito não fala sobre suas angústias, algo é retido. E o intestino, como tem essa função, né, significativa, o sujeito retém, não a palavra, mas retém o sintoma, retém algo que é difícil do sujeito de dizer. Como eu não consigo dizer, eu encontro uma via, que é a via sintomática. Isso, gente, acontece de forma inconsciente. Então, como eu não consigo traduzir isso em palavras, como eu não consigo trabalhar determinadas questões em mim, aparece um sintoma que irá revelar minha verdade e que, de certa forma, está inconscientemente enraizada
na minha história de vida. Então aí a gente vai compreender várias outras doenças por esse viés do que é retido, do que não é dito, do que é criado. Então, entendam, um sintoma para a psicanálise é tudo aquilo que é singular do sujeito. Pode até ser uma multiplicação desordenada de célula, mas é também algo cumulativo. Por quê? Porque eu estou olhando a singularidade do sujeito. Eu não estou olhando um diagnóstico, eu estou olhando o que é que faz o sujeito ter esse diagnóstico, né? Por quê? O que é que acontece aí, né? Enfim, aí, gente, se eu for entrar por essa área, a gente vai ter até um semestre todo para explicar para vocês isso que eu estou tentando traduzir apenas em um vídeo, apenas em um trechozinho que se chama sintomas. Mas aí a gente precisa compreender mais sobre a psicanálise para que a gente consiga entender isso que eu estou colocando para vocês, né? Então, assim, no inconsciente, né, existe determinadas questões que só mesmo dentro de um processo de análise que é possível resgatar. Vamos imaginar, né, que o consciente, eu estou falando do consciente, seria um saber que a gente sabe, né? É tudo aquilo que eu sei. Um saber que a gente sabe. E o inconsciente é um saber do qual a gente não sabe, do qual a gente desconhece. O consciente é um sistema de percepção, de memória, de linguagem, enfim. Então, tudo isso é consciente. E o inconsciente, gente, vai muito além disso. Enquanto que o inconsciente é uma moeda, vamos dizer assim, jogada em um oceano, o inconsciente é um oceano inteiro. Então, assim, vamos dizer que o inconsciente, gente, ele não tem a função de adormecer. O inconsciente, ele se faz presente na nossa vida 24 horas. Porém, a gente não consegue identificar ele, por quê? Porque ele não é trabalhado, né? Então, ele funciona 24 horas sem parar. O consciente, não. A partir do momento que nós estamos dormindo, esse consciente, de certa forma, ele também fica adormecido, tá? Então, turma, essa fica como sendo a nossa primeira aula, tá bom? Sobre a questão do aparelho psíquico. E aqui eu trouxe para vocês algumas questões, né? Sobre o inconsciente freudiano. Ele não se expressa em palavras racionais ou pensamentos realistas. Eu sou mal. É o meu inconsciente que diz isso. Eu não sou uma pessoa mal de verdade, mas eu sinto isso. Não, o inconsciente não é essa palavra racional, essa palavra realista que o sujeito vai dizer sobre ele, não. O inconsciente, ele se traduz em imagens, fantasias que muitas vezes a gente quer reprimir, que a gente quer esconder. Muitas vezes a gente se diz assim, o sujeito é uma pessoa empática. Mas será que é mesmo uma pessoa empática ou ele demonstra ser isso, né? Onde é que o inconsciente dele se faz presente? É quando ele, de certa forma, tenta esconder algo, que ele não é empático, que ele não é carinhoso. Então, o inconsciente é algo que está ali pulsando. São representações e sensações físicas também. Representa os instintos e ideias concretas que, na verdade, vão ser traduzidas como os nossos desejos mais sombrios, tá, gente? Então, o inconsciente é tudo aquilo que, de certa forma, a gente tenta fugir, mas que nos atropela em determinado momento. E aí, turma, é isso, tá? Esse primeiro momento da primeira tópica, depois nós vamos compreender a segunda tópica, tá? Então, aguardo vocês, espero que vocês tenham compreendido e estou aqui aberta para retirar as dúvidas que possivelmente vocês possam ter.